Graça e paz, bom dia. Hoje é sábado, eu sou Gisele e hoje é dia de live Mães que Oram. É uma bênção estar aqui com vocês nessa manhã mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, para poder meditar sobre a palavra de Deus. Nós que semana passada falamos a respeito de sermos filhas de Deus, essa consciência de que ser filho de Deus tem alguns pré-requisitos, né? Assim como para você ser filha do seu pai e da sua mãe, assim como para você ser mãe dos seus filhos. Os filhos de Deus, eles também têm que ser sábios. A gente estudou isso na semana passada, conversamos sobre isso. Deus gosta dos filhos sábios, Deus se agrada e Ele dá essa direção para que os filhos dele sejam sábios. Ao contrário disso, nós também conversamos sobre filhos tolos, uma característica que nós não queremos ser como filhas de Deus. E hoje eu gostaria de te convidar a orar, porque nós iremos meditar um pouquinho mais na palavra, como filhas de Deus que nós somos. Vamos reforçar tudo aquilo que a gente precisa ser e lembrar de tudo que o Senhor nos concede como filhas de Deus. Amém? Então aí no seu lugar, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, como um sinal de rendição ao Senhor, e vamos orar em gratidão por esse dia que se inicia. Senhor Deus, Pai Santo e amado, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nessa manhã nós te engrandecemos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Nós reconhecemos, Pai, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos declarar, Deus, que nós estamos aqui na condição de filhas do Senhor. Nós queremos, Pai, ser filhas do Senhor. Nós buscamos isso, Deus. Buscamos a sabedoria do Senhor para também, Pai, educar os nossos filhos nos seus caminhos. Estamos aqui como um sinal, Pai, de que cremos na sua palavra e que buscamos segui-la em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que abençoe todas as pessoas que nos assistem ou que irão assistir. E que Deus, o Senhor possa tocar no coração e fazer essa palavra verdade na vida dessas pessoas. Que o Senhor, com a sua imensa misericórdia, com a sua imensa bondade, possa fazer a diferença na vida dessas pessoas nessa manhã. Eu peço ao teu Santo Espírito que visite as casas que vão receber essa palavra e que gere transformação, cura, renovo diante dessas vidas. Eu peço ao teu Santo Espírito que me visite nessa hora e me use para falar da sua palavra, que seja ele a ministrar e não eu. Que o Espírito de Deus me use nessa hora, Pai, que eu seja apenas um instrumento do Senhor nas suas mãos. Eu te louvo, te agradeço, Deus. Faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e que nós possamos sair dessa célula de mães, de pais, de quem quiser assistir, muito melhores do que nós iniciamos. Amém? Vamos falar hoje sobre o sustento de Deus. Que bênção é pensar que existe um Deus que nos sustenta. E eu gostaria que você meditasse comigo lá no Salmo 81 da sua Bíblia. Vamos abrir? Salmo 81 e nós vamos meditar no verso 16 para iniciar esse estudo. Vamos passear nos versos desse salmo, que é um salmo maravilhoso e nos traz muito ensinamento. Mas para iniciar, vamos falar do verso 16, onde o Senhor diz assim: mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu o satisfaria. Que Deus nos abençoe diante da tua palavra. Para começar esse estudo, eu gostaria de pensar com você a respeito de como você se sente quando você está falando com alguém e você percebe que essa pessoa não te dá atenção. Acredito que para a maioria das pessoas isso é uma situação muito desagradável. Às vezes você está falando com uma pessoa e ela está olhando para o outro lado. Ou você percebe que ela não está ali. É uma situação muito difícil, porque todos nós gostamos de atenção.
nós gostamos de sermos ouvidas. Nós mulheres principalmente gostamos muito de sermos ouvidas. É tão bom você começar um diálogo, trocar alguma coisa com alguém e aí você perceber que a pessoa está te ouvindo e está te dando atenção. Nós como mães também gostamos de ser ouvidas. Imagina você falando com o seu filho, trazendo a ele uma correção, um direcionamento e ele olhando para o outro lado. Você sabe que não é que o fato dele não te olhar, ele não está prestando atenção. Mas isso também é um sinal de respeito. É um sinal de que ele está te dando total atenção naquele momento. E nós como mães, nós gostamos disso também. Muitas vezes, na minha experiência como mãe, às vezes eu percebo que eu estou dando a direção para o meu filho e ele faz assim. Com 4 anos ele já faz assim. E aí eu falo assim, olha para mim. Samuel, olha para mim. Por quê? Porque eu como mãe quero total atenção dele. Ainda mais nessa fase, onde ele se distrai com qualquer coisa. Então, eu sei que ele precisa daquele ensinamento, ele precisa daquela direção, então eu peço total atenção dele. Essa é a condição ideal de um filho. E não seria diferente com o Senhor. O Senhor, ele também gosta da sua atenção. Ele também gosta de que você esteja voltado para ele. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o seu coração. Você imagina o coração de Deus, o nosso Pai eterno. E aí eu gostaria de alguns pontos que nós vamos meditar hoje nessa ministração. E o primeiro deles é que ouvir a Deus e obedecer é uma escolha. E eu acrescento, é característica de uma filha sábia, como eu e você. Porque nós tomamos essa decisão semana passada, de sermos filhas e sábias. Nós entendemos as consequências e as direções do Senhor em relação a isso. Então, ouvir e obedecer a Deus é uma escolha, assim como ser filha de Deus. E aí o Salmo 81 nos ajuda nisso. Eu gostaria que você refletisse comigo ali no verso 8, aonde a palavra de Deus diz assim: ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. No verso 13, o Senhor diz: se o meu povo apenas me ouvisse, e em seguida, se Israel seguisse os meus caminhos. Ou seja, o Senhor aqui nos mostra que existe uma condicional. Você percebe que existe ali uma palavrinha muito importante que faz toda a diferença nesse contexto. É o se. Se o meu povo me ouvisse, se o meu povo seguisse os meus caminhos, se o meu filho me entendesse, se ele me aceitasse, se ele aceitasse essa direção que eu estou dando para ele. Aí o Senhor vem com a maravilha que é a consequência de quem se coloca nesse posicionamento de filho sábio, que é aquele que escuta, aquele que obedece. Se você sair desse lugar, sair dessa célula nessa manhã, desse encontro, decidida a buscar o Senhor de todo o seu coração, ou seja, na nossa vida com Deus existe sim uma condicional. Não basta você dizer, eu acredito no Senhor. E simples assim. Não, você precisa cumprir os pré-requisitos para que você consiga atingir a plenitude do Senhor, para que você consiga alcançar aquilo que o Senhor tem para você. No verso 12, em compensação, o Salmo 81 nos traz a consequência de quem não assume essa condicional. Verso 12 diz assim, ele disse, se ele me ouvisse, se ele, e no caso, como não ouviu, por isso os entregarei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Ou seja, essa é a nossa função como pai, como mãe, é colocar as condições, colocar as regras, colocar as direções. Por quê? Porque nós não queremos que os nossos filhos sigam
os planos da sua cabeça. Nós queremos que os nossos filhos cresçam num caminho. E é por isso que é tão importante a gente fazer esse papel na vida dos nossos filhos. A gente ser essa direção na vida dos nossos filhos. Assim como Deus é nas nossas vidas. E aí, nesse salmo, aonde o Senhor fala, ó Israel, que é a representação do povo de Deus ali no Antigo Testamento, ele fala sobre eu e você. Ele está se referindo àquele povo lá atrás, a qual fez escolhas erradas, mas ele também fala sobre eu e você que estamos aqui nesse tempo. Num tempo onde Jesus já veio, Jesus já se revelou para nós de maneira maravilhosa e que agora nós também podemos escolher e viver essa condicional. Se nós obedecermos, se nós ouvirmos o Senhor, as bênçãos do Senhor transcendem os tempos. Não importa que ele falou isso lá atrás, isso é atemporal, ou seja, serve para lá atrás com o povo de Israel e serve para esse povo de Deus que você faz parte hoje. Amém? Essa bênção é para você. E também a bênção é para você, mas a consequência também é para aqueles que não querem seguir os caminhos do Senhor. Então, viverão debaixo dos seus próprios planos. E a Bíblia diz, do seu coração obstinado. Porque nós, como seres humanos, infelizmente, se nós não estivermos cheios do Senhor, provavelmente a gente se apoia no nosso coração enganoso e na força do nosso próprio braço. E normalmente isso tem limite porque você é humano. Agora, quando você se coloca debaixo de obediência do Senhor, isso começa a mudar. Amém? Então, eu quero te chamar, mulher, hoje, para que você não seja teimosa, mas que você seja quebrantada diante do Senhor. E que você decida sair daqui obediente à palavra de Deus. Amém? Obediente porque você escolheu ouvir o Senhor. Você escolheu viver debaixo da mão poderosa de Deus. O segundo ponto, eu quero dizer para você que quem ouve e obedece a Deus tem bênção imediata. Deus é muito bom em dizer tudo aquilo que Ele nos traz à medida que a gente obedece. Ele sabe como nós somos. Somos motivados por bênçãos? Não devemos ser. Devemos cultuar e agradar e obedecer ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Mas Ele sabe que as bênçãos nos mimam. Ele sabe que as bênçãos nos fortalecem e nos ajuda a seguir em frente. E também nos reflete como alguém que vive bem, que vive debaixo de bênção e que é temente ao Senhor. Então, no verso 14, o Senhor fala assim a Israel. Ele disse que se Israel me ouvisse, né? No verso anterior, se o meu povo me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, e aí ele completa no verso 14. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Amém? Você recebe essa palavra no dia de hoje? À medida que você obedece ao Senhor, à medida que você ouve o Senhor, assim como Ele prometeu isso para Israel lá atrás, ou seja, para o seu povo, Ele vai fazer com a minha e com a sua vida. Ele vai fazer com que você vença os seus inimigos. Ele vai fazer com que, ele diz aqui, ó, Ele subjuga os inimigos e Ele volta a sua mão contra os seus adversários. Cuidado, mulher. Essa justiça é do Senhor, não é sua. Talvez o seu coração possa dizer, Deus vai fazer isso com ele. Não, não é isso que Deus quer dizer nesse trecho. Deixa com Deus. Você não vai ter que se preocupar com isso, porque Deus vai fazer o melhor para você. Deus vai cuidar de você. Deus vai derramar bênção sobre a sua vida. Quando o Senhor fala que Ele luta pela tua causa, é para você deixar com Ele e que você não vai se preocupar com isso. Amém? Você não vai se preocupar. A história de Israel, ela mostra vários livramentos sobrenaturais que o Senhor operou naquele tempo.
Você deve conhecer algum, já deve ter ouvido falar ou ter lido na Bíblia. Mas qual foi a condição do povo quando Deus operou esses milagres? O povo se humilhou. O povo estava debaixo da obediência do Senhor. E aí Deus operou os milagres. E eu queria te dizer uma coisa nessa manhã. Se você não pensou nisso ainda, Deus pode. Ele é o mesmo. Ele livra você dos seus inimigos. E se existe algum inimigo que prende a sua vida nos dias de hoje, o Senhor pode te libertar. Amém? Porque Ele, quando Ele fala de inimigos, é um espectro muito grande. Existem pessoas que vivem amarradas em inimigos aqui dentro. Às vezes o inimigo não está fora, o inimigo está dentro de você mesmo. Mas o Senhor, Ele pode te libertar disso. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que você viva livre, livre dos inimigos, livre daquilo que aprisiona a sua alma, livre daquilo que possa te paralisar. Porque a vida com Deus é uma vida de liberdade, é uma vida de abundância. Isso é o que Deus promete para nós. É assim que Ele nos sustenta. Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Às vezes você fica aí pensando, mas Deus não escuta Deus, Deus não fala comigo. Mas e você? Você está próximo de Deus? Você está próxima de Deus? Porque a palavra de Deus diz que Ele se aproxima de você à medida que você se aproxima dEle. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele não está próximo de você porque você está longe dEle. Mais uma vez, vem a condicional. É incrível como a gente vê essa condicional, né, presente em muitas passagens da Bíblia. Se você se aproximar de Deus, Ele aproximará de você. Ou seja, eu gostaria de pensar que isso é algo que você precisa fazer para que Deus reaja em seu favor. Entende? Por que isso? Você não pode esquecer que Deus, ele é educado. O Senhor, Ele é educado. Ele não vai invadir a sua vida. Isso é coisa do inimigo, que entra invadindo, destruindo família, destruindo vidas, não pede licença e acaba com tudo. Isso é característica, não é de Deus. A característica de Deus é de respeito perante a sua escolha. E é por isso que eu estou aqui para te dizer, para você fazer essa escolha o quanto antes. Nós estamos num tempo, aproveitando, nós estamos num mês onde é lembrado, ou é, como eu posso dizer, conscientizado a questão do suicídio. Meu Deus, a pessoa tirar a própria vida, ela tem que chegar numa condição muito ruim, de zero valorização de si mesmo. E é um processo muito verdadeiro, não é frescura. Tem a ver com depressão, uma doença silenciosa e perigosa. Então, quando nós pensamos que o Senhor é capaz de nos livrar de inimigos internos também, talvez a gente possa pensar um pouquinho nisso. Por quê? Porque o Senhor é capaz de tirar, por exemplo, a angústia de uma pessoa que chega a ponto de acabar e dar cabo com a própria vida. Então, que em nome de Jesus, se você conhece alguém que precisa desse apoio, você percebe que tem alguém perto de você que está dando sinais, nós também nos dispomos a ajudar. Não esqueça de dizer para ela que Jesus a ama. Não esqueça de dizer que existe um Deus que pode tirar essa angústia de dentro dela. Não esquece de dizer isso. E se você precisar, peça ajuda para nós. Para que nós possamos, através da intercessão, através da oração, nós também possamos ajudar, para que essa pessoa se liberte dos seus inimigos. Então aqui nós entendemos que o Senhor, quando Ele faz isso por nós, é porque Ele é vivo. Ele é vivo, Ele foi vivo lá, Ele é vivo desde Israel, desde o tempo em que o povo de Israel vivia no deserto, e Ele é vivo hoje.
Ele pode fazer verdade na sua vida hoje, assim como na minha. Amém? E o terceiro ponto é que, além de tudo isso, o Senhor é tão bom, como nós dissemos, as bênçãos dele são imediatas. O Senhor nos dá o melhor trigo, o mel tirado da rocha. É isso que diz para nós lá no versículo que nós lemos no início. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha o satisfaria. O que o Senhor quer dizer para nós diante desse versículo? O Senhor nos sustenta na plenitude. O Senhor nos sustenta a ponto de nós não sentirmos falta de nada. O verso 10 diz assim: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Quando você pensa que a palavra de Deus é o nosso alimento, ou que deveria ser o seu alimento espiritual, cabe muito essa passagem. O Senhor vai te sustentar. Se hoje você tem dificuldades de alimentar o seu espírito, é na palavra de Deus que você vai conseguir esse alimento. O Senhor garante que Ele vai te dar trigo e mel tirado da rocha. E aí, quando Ele fala tirado da rocha, vale pensar que, além de toda a sua bondade, de toda a sua misericórdia, o Senhor fez milagres naquele tempo com Israel. Ele tirou, lá em Deuteronômio 8,15, fala quando Ele tirou a água da rocha. Num lugar uma situação totalmente difícil, mas o Senhor tirou água da rocha. Ele também promete tirar mel da rocha, no Salmo 81, verso 16. Ou seja, o que a gente pode entender de tudo isso? O Senhor é capaz de pegar uma situação totalmente atípica, um cenário onde parece que não vai sair nada, e Ele pode transformar. Ele pode trazer alimento de um lugar onde os seus olhos não enxergam nada. Ele pode tirar uma pessoa de um buraco, de uma situação difícil, como depressão profunda, a ponto de se suicidar. E Ele pode resgatar para o reino e para a vida eterna. Ele pode fazer isso. Ele pode trazer vida para uma pessoa que não tinha mais vida, apesar de estar viva. Esse é o Senhor. Ele é o único capaz de fazer isso. Por isso, para Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente Ele é capaz de fazer isso. Então, hoje, nós precisamos entender que do lugar mais improvável, o Senhor pode tirar aquilo que nós precisamos. Você vive uma situação difícil na sua vida? Uma situação onde você acha que não tem solução? O Senhor pode dar a solução. Mas lembre-se, quando você coloca a sua vida debaixo da obediência e disposta a ouvir ao Senhor, nem sempre, assim como nós somos ministradas no testemunho da Naldi nessa semana, nem sempre a resposta de Deus vai ser a resposta que você espera. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. A exemplo da Naldi, que disse que não sabia, para ela, aos olhos dela, era a melhor solução ela ficar com a filha dela. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, já pensou lá na frente, maneira de dizer, já foi lá na frente visitando o futuro da Naldi e sabendo que viriam tempos difíceis. E como ela é uma serva do Senhor, uma filha amada do Senhor, Deus poupou a família de passar por uma situação mais difícil. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Ou seja, um testemunho onde a gente vê que o Senhor, Ele é Deus em todas as situações. Ele cuida, Ele tira a mel da rocha. Mas lembre-se, de acordo com a vontade dEle. Porque nós que decidimos ficar debaixo da mão dEle, nós entendemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Deus nos dá recursos.
recursos para aqueles que obedecem e ouvem a Deus. Deus nos dá bênçãos, bênçãos imediatas, bênçãos mais tardias, mas o Senhor cuida com carinho dos seus filhos. E não é assim que você cuida dos seus? Mãe que ora. Não é por isso que você nos assiste? Com a ideia de que cuidar bem e ter uma direção para cuidar dos seus filhos? É assim que os pais fazem com os filhos. É assim que Deus faz conosco. Por isso que Ele quer de nós, que nós sejamos sedentos ao Senhor, que nós sejamos obedientes à sua palavra, para que fique até mais fácil Ele nos educar. E é por isso que Ele quer que você também eduque os seus filhos do caminho, porque aí fica muito mais fácil de você educar. Não que seja fácil, isso toda mãe concorda, é um trabalho árduo, mas você vê os frutos, se você obedecer. Se você seguir os caminhos do Senhor. Você já deve ter ouvido um ditado assim: nossa, aquela pessoa come o pão que o diabo amassou. Infelizmente, algumas pessoas vivem mesmo esse ditado, não é o versículo, perdão, esse ditado de uma maneira bem literal. E que triste isso, né? Comer o pão que o diabo amassou. Nunca é uma referência para que a pessoa vive bem e feliz. Muito pelo contrário, é porque ela sofre. E essa vida de sofrimento, ela é muito diferente da que Deus quer para você e para mim. E é por isso que a dieta do Senhor é diferente do que é o pão que o diabo amassou. O Senhor nos leva a recomeçar, assim como nós louvamos no começo. É a recomeçar, a comer na mesa, na melhor mesa. Ou seja, a usufruir do melhor dessa terra. Isso é característica do Senhor. E não uma dieta onde diz que come o pão que o diabo amassou. Isso não é promessa do Senhor para a sua vida. Mas a mesa dos príncipes, das princesas, essa é a promessa de Deus para você. Então, nessa manhã, nós também podemos refletir num exemplo muito interessante na Bíblia. E aí você pode meditar depois, vamos deixar a referência aí para você. 2 Samuel, capítulo 9, verso 15. Aonde tem a história de Mefibosete. Mefibosete que vivia em Lodebar. Ou seja, ele nasceu príncipe, mas ele vivia de favor numa terra pobre. Até que ele encontrou um rei, o rei Davi. E aí, o rei Davi fez diferença, o rei Davi, o servo Davi, fez diferença na vida dele. Mas porque Mefibosete também se colocou debaixo de uma condicional. Então eu gostaria que você, nessa semana, refletisse nessa passagem de 2 Samuel, capítulo 9, verso 5. Lição de casa para você. Você, mãe, hoje a lição de casa é para você, mãe. O seu filho você já está fazendo, eu tenho certeza, que é estudar os versículos, fazer ele cantar, decorar o versículo. Lá em casa nós estamos trabalhando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Nós estamos seguindo aí a sequência, tá indo super bem, tá bem legal. E você também deve fazer isso com o seu filho, é uma maneira de vocês interagirem com a palavra de Deus. Mas essa lição de hoje é para você. Meditar em 2 Samuel, capítulo 9, verso 15. É isso mesmo, né? Verso 5, perdão. E aí, você entender que a história de Mefibosete pode ser a sua história. Se você ainda não vive uma vida plena com o Senhor, após meditar na palavra de Deus e após ouvir essa ministração, eu creio que você se encorajará para fazer isso. E aí, assim como esse exemplo que você vai ler em 2 Samuel, você vai mudar a sua direção. Você vai mudar a sua decisão. Mas tudo isso se você tiver fé e conseguir entregar a sua vida para o Senhor. Entregar a sua vida para o Senhor, como nós conversamos na semana passada, é a primeira condicional.
é a mais importante. Por quê? Porque ela te faz tornar-se filha de Deus. Além de confessar Jesus Cristo como o Senhor, o seu Salvador. Então, nessa manhã, eu te convido a fazer uma oração de entrega da sua vida. Se você já fez isso, não tem problema. Você pode entregar sua vida para Jesus todos os dias, à medida da sua necessidade. Ah, mas o Senhor não vai cansar de mim, de eu entregar a vida todo dia para Ele? Não, muito pelo contrário. Você sabe qual é o tamanho da sua luta. Você sabe as suas dificuldades. Você sabe com que inimigos você luta. Então, se isso é uma necessidade sua, que você faça no seu cantinho secreto, junto com o Senhor, que você faça em comunhão com os irmãos, no culto, que você faça isso, independente da situação e do lugar. Amém? Vamos orar e entregar as nossas vidas ao Senhor? Porque nós sabemos que na condição de mães que oram, nós precisamos ter uma vida entregue ao Senhor, para nos tornarmos filhas de Deus. E ao nos tornarmos filhas de Deus, nós sairemos de uma condição ruim, assim como Deus explicou lá para Israel, para uma condição aonde Ele luta pelos nossos inimigos e Ele faz diferença na nossa vida. Vamos orar? Fecha seus olhos aí no seu lugar e, se você puder, coloca suas mãos como quem recebe essa oração e peça ao Senhor de todo o seu coração que Ele receba a sua vida. Declare com a sua boca. Se você estiver num lugar onde você não pode falar alto, mas faça isso com o seu coração, que você faça isso de maneira genuína. E eu tenho certeza que o Senhor nos ouvirá. Amém? Deus Pai maravilhoso, bondoso e fiel, nós estamos aqui, Senhor, humildemente na Tua presença. Clamamos pela Sua misericórdia, Pai, e reconhecendo a Sua majestade. Muito obrigado, Deus, por toda a bondade do Senhor em nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos nessa hora, porque sabemos, Pai, que a única maneira de nós sermos plenas é entregando a nossa vida ao Senhor. Por isso, Deus, hoje, eu e todas as minhas irmãs e todas essas pessoas que nos assistem agora, Pai, decidimos entregar as nossas vidas nas suas mãos. Pedimos ao Senhor que receba as nossas vidas e declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso cremos, Deus, que o Senhor lutará contra os nossos inimigos, externos e internos. Que o Senhor nos trará uma mente livre, uma mente de Cristo, uma mente leve, Pai, e um coração cheio de amor por Ti. Nessa manhã, Pai, eu selo essa oração com muita gratidão, clamando ao Senhor para que o Senhor faça a diferença em todas essas vidas que aceitaram o Senhor como Senhor e como Salvador. Obrigado, Deus, por mais esse encontro, essa célula de mães, e que a sua misericórdia, Deus, seja renovada sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar a crescer nesse ministério que tem como objetivo, Pai, cultuar e louvar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Guarde o nosso final de semana e que o Senhor possa fazer diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se você não tem uma igreja, nós temos os cultos na nossa igreja acontecendo domingo de manhã às 10 da manhã e às 18h30, culto da família. Você pode acessar através do IBVN, Igreja Batista Vida Nova, Campinas. Você pode ser abençoado pelos cultos. Tem um culto de clamor de quarta-feira. Nós temos os cultos, a sala de oração que nós fazemos de quarta-feira também. Enfim, você que decidiu ser uma filha de Deus, você que decidiu andar nos caminhos do Senhor junto comigo, você tem muito alimento disponível para você. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma excelente semana. Você é uma mãe que ora.